Gente, essa é a nossa última entrevista. Nos últimos meses, nós falamos a respeito da preparação para a eleição, das regras de campanha, das regras que você, eleitor, deve seguir no dia da votação e até mesmo da preparação dos candidatos eleitos entre o dia da votação e a posse. Dessa vez, os partidos políticos são o nosso tema principal. E olha, os partidos são essenciais para o funcionamento do sistema político brasileiro e também, claro, para a democracia. Segundo o Tribunal Superior Eleitoral, hoje o país conta com 34 partidos ativos, e cada um deles com abrangência e ideologias diferentes. Para entender melhor como isso reflete a diversidade política do país, a gente conversa com um advogado especialista em direito eleitoral, Marcos Limão. Seja bem-vindo mais uma vez, Limão. Bom dia, é uma alegria estar aqui para tratar desse tema tão sensível e fundamental que são os partidos políticos. Para a gente compreender esse processo, nós temos que olhar um pouco para trás. O Brasil ele teve a sua democracia reinstituída, reinaugurada, a partir da Constituição de 88. Porque antes disso nós vivíamos no estado de exceção, que era a ditadura militar, e na ditadura havia o bipartidarismo. Havia somente dois partidos, a Arena e o MDB, que era de oposição. E acabando a ditadura, como foi um período muito traumático, os deputados que escreveram a Constituição nova, a Constituição que nós temos hoje, são os deputados constituintes, eles fizeram questão, em razão desse período traumático, de colocar na Constituição o pluripartidarismo, que é a possibilidade do Brasil abrigar vários partidos políticos ao mesmo tempo. E a partir desse pluripartidarismo da Constituição, o desdobramento disso na prática é o que nós vivenciamos hoje. Esse multipartidarismo exacerbado. Não é possível, não é saudável que um país tenha mais de 30 partidos políticos em funcionamento. Muitas dessas legendas, elas são usadas tão somente para negociações políticas. Elas não funcionam como partidos políticos, mas elas estão no jogo, estão inseridas no contexto político e jurídico e elas precisam ser levadas em consideração, inclusive no rateio de verba pública e do tempo de televisão no rádio e na televisão. Vou aproveitar esse gancho que você deu e já trazer a participação da população para essa conversa. Nosso povo fala sempre com dúvidas dos joseenses, para colocar em contexto um pouquinho do partido também, né? Vamos conferir? Meu nome é Bruno Hernandes Diniz, eu sou engenheiro, e eu queria saber, por que um partido político é importante? A pergunta é simples, né, Limão? Por que o partido político é importante? Mas se a gente pensar, o partido ele é criado com a intenção de ser um partido político mesmo, né? O que isso representa para o cenário, como você disse, levando em consideração os outros partidos e para a democracia em si? É uma pergunta que trata no ponto fundamental da democracia brasileira, que é a função pública exercida pelos partidos, que são pessoas jurídicas de direito privado. Um partido político ele tem a regulação no âmbito do direito privado. Para se constituir um partido político, é mais ou menos parecido como constituir uma empresa. Ele tem um CNPJ e ele exerce uma função pública. A pessoa, por exemplo, ela somente pode ser candidato no Brasil se ela estiver filiada a um partido político. Então, para vocês verem a relevância que tem essa figura jurídica chamada partido para o dia a dia da nossa democracia. Limão, como você falou, hoje a gente vive um momento onde existe o multipartidarismo, né? Não é mais o bipartidarismo, ou seja, é possível a criação de novos partidos. Como a população, o cidadão, ele quer defender um interesse específico de uma classe, qual é o processo para criar um partido político? É um processo longo, é um processo difícil de se criação, mas é totalmente possível. A primeira coisa que se precisa é escrever um estatuto, um programa partidário, onde constará a ideologia do partido e as bandeiras que ele defende. Depois desse programa, você precisa registrar ele no cartório de pessoas jurídicas, né? E após isso nós podemos ter um apoiamento mínimo necessário.
Esse estatuto inicial, ele tem que vir com no mínimo 100 assinaturas, tá, de pessoas de diferentes estados da federação, e depois desse processo todo, quando for levado à justiça eleitoral, esse partido tem que ter o apoio, através de uma assinatura, de, no mínimo, 5%, 0,5% do eleitorado, considerando a quantidade de votos que teve para a eleição geral, para a eleição da Câmara Federal, dividido entre pelo menos 1/3 dos estados da federação. Então, é um processo um pouco difícil de ser conquistado, mas é possível, principalmente, antigamente era no papel. Você era obrigado a colher assinaturas na folha impressa. Hoje em dia já é possível se fazer essa coleta de forma digital. E aí é submetido à Justiça Eleitoral. Mas só que nesse processo também, essa é a parte jurídica, mas tem a parte política. Não é fácil romper a barreira jurídica, porque a criação de um partido a mais é uma agremiação que vai estar dividindo dinheiro, dividindo tempo de televisão, dividindo poder. Então, o próprio sistema colabora para que novos não sejam criados, porque ninguém quer dividir as coisas. Sim. Esse ano no Brasil, as eleições municipais, elas simplesmente estão sendo bancadas com 4,9 bilhões de reais, que são diretamente disponibilizados aos partidos políticos, para que eles, através de uma decisão que a Justiça Eleitoral não participa, decida quem é o candidato A, B ou C que vai receber o recurso, em detrimento do candidato D, E e F. É uma decisão interna corpus, é uma decisão dentro do âmbito da autonomia partidária. A Justiça Eleitoral, ela não consegue reprimir um partido político que privilegia, na hora de dividir o recurso público de uma campanha, o candidato A em detrimento do candidato D. A parte jurídica, como você explicou, tem uma relação muito grande com a representação, né? Representatividade, saber se aquelas ideias presentes no estatuto refletem ideias que a sociedade concorda, mas tem esse outro lado também que você apontou, né, Limão? E uma das crises de representatividade é por ausência de participação. E isso se aplica ao partido político. Nós não temos democracia interna nos partidos. É o que a gente está acostumado a chamar de cacique. Cada partido tem o seu cacique. É uma pessoa que comanda com mão de ferro determinado partido e fala, olha, nesse estado aqui da federação, o presidente estadual é o fulano, naquela cidade o presidente municipal é o ciclano. Então eles vão comandando com mão de ferro, uma pessoa só que tem esse poder em cima de cada agremiação. E essa ausência de democracia interna que faz com que as siglas se tornem atender interesses privados e não ao interesse público que ela deveria estar a serviço. Mas eu tenho certeza que, a partir dessa longa série de entrevistas que a gente fez, trazendo informações a respeito de todo o processo eleitoral, antes, durante e depois, né, as pessoas vão participar mais. Gostaria de agradecer a sua presença, não só hoje, aqui no Cidadania em Pauta, mas em todas essas entrevistas, trazendo informação de qualidade para a gente, Limão. Eu fiquei muito feliz, me senti honrado pelo convite de participação nessa série de entrevistas sobre regras eleitorais, sobre o processo. Foi um momento muito oportuno de difundir informações e colaborar para a construção da cidadania e muito honrado de estar aqui no canal legislativo da Câmara Municipal de São José dos Campos. É a cidade onde eu nasci, onde eu quero muito bem e espero que a cidade e as pessoas possam se desenvolver. Então, agradeço muito, me sinto muito honrado com essa participação. Gente que agradece a sua presença aqui e até uma próxima. Legal, interessante, né, Matheus? A gente vê cada passo para a criação do partido, o que ele representa historicamente, né? São muitos fatores aí. Pois é, Marvin, é um assunto que gera muitas dúvidas na população, porque realmente são muitos partidos, mas é sempre importante a gente conversar sobre isso, falar sobre isso, justamente para as pessoas entenderem como funciona o partido, que é tão importante para defender os interesses da população. Exatamente.